so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone, and if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul, and if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, wait for me to come home. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, when it's middle.
brave. How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my time suddenly goes away somehow. One step closer. I die every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I love you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Gostaria de ler um texto bíblico aqui no livro poético de Esther, capítulo número 2, versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: E Esther foi levada ao rei Assuero, e o rei amou a Esther muito mais que qualquer outra mulher. Ele entregou a coroa real a ela e a constituiu rainha do reino. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete e todos os nobres e oficiais. Era o banquete de Esther. Ele decretou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com generosidade real. Podem sentar. Agradecemos a Deus pela vida do Anderson e da Natiela, esse momento tão importante da vida deles, esse momento em que vocês se unem, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele concede a um homem e uma mulher se unirem pelos laços matrimoniais. Estive meditando na palavra de Deus enquanto pensava em vocês nesse momento tão maravilhoso, que é muito especial, e me deparei com esse livro de Esther, um livro em que conta uma grande história de amor. Nós podemos nesse livro extrair uma bela história de amor, e ela contém muitos requisitos e muitos princípios para uma vida de relacionamento, uma vida íntegra, uma vida abençoada e uma vida recheada de uma bela história. Eu tenho certeza que uma história de amor começa
com esses passos, né? Primeiro vem o namoro, depois vem o noivado, e agora vocês chegam a esse momento muito especial. Eu fico observando e vendo a vida de muitos casais. Ela inicia uma vida relacional muito bem quando nós colocamos Jesus no centro do nosso relacionamento. Quando Jesus está no centro, assumindo o controle da nossa vida, certamente nós teremos uma vida duradoura, uma vida abençoada, uma vida naqueles princípios que nós prometemos quando nós fazemos um compromisso desse, né? Até que a morte nos separe. Eu vejo os protagonistas desta história de Ester. O rei procurava uma esposa para ele e naquele momento em que ele escolhia, ele observou alguns requisitos da esposa que ele iria escolher para a vida dele. E é nessa história que vocês vão começar a adentrar a partir deste momento, a partir desse dia. Nós observamos que o rei, aqui nesse texto bíblico, do versículo 17 do livro de Ester, a história diz o seguinte, que quando Ester apresentou-se ao rei, ao seu esposo, ele a amou mais que todas as mulheres. A vida, Anderson, do homem no casamento é essa, é um mandamento bíblico. Paulo, ele regulamentou de certa forma isso. Ele vai dizer, olha, maridos, amai vossas mulheres com a mesma intensidade que Cristo amou a igreja. O amor não pode faltar. E essa expectação, a expectativa que se espera dentro de um relacionamento, é você amar a Natiele com a mesma intensidade que Cristo amou. E qual foi essa intensidade que ele amou? Ele chegou ao ponto de doar a sua vida pela igreja. Eu sempre digo que viver um grande amor não é uma decisão individual. Eu quero viver um grande amor. Até porque ninguém vive um grande amor sozinho. Um grande amor se vive ao lado de uma pessoa. E viver esse grande amor é fazer a Natiele viver esse grande amor. Ao mesmo passo, Natiele, é você fazer o Anderson viver um grande amor. Então é um amor de doação, aquele amor que se entregue um para o outro. Esse é o verdadeiro amor. Quando o rei, o esposo aqui, o rei Assuero, viu a Ester, esse foi o sentimento dele. Os seus olhares, os seus pensamentos, a sua dedicação foi total a ela, porque ele observou nela que aquela seria a mulher para viver o resto da sua vida, ou a sua vida inteira. Uma característica importante na vida de Ester era que Ester era uma mulher que considerava o seu esposo, o rei, o sacerdote, o cabeça, como o próprio Paulo fala também, quando nós lemos Efésios, né, no capítulo 5. Nós vamos observar ele dizendo, olha, a mulher deve considerar o marido como um sacerdote do lar, mas, por outro lado, o homem também. Ele precisa tomar a posição, assumir essa posição de sacerdote, mas de que maneira? Respeitando a sua esposa, olhando, considerando ela como um vaso frágil, que precisa dos cuidados especiais. Da mesma forma, quando nós lemos Provérbios, nós vamos identificar a mulher como a coroa do marido. É aquela que ornamenta o lar, é aquela que cuida do lar, é aquela, inclusive é um mandamento bíblico, em que Deus ordena que a mulher, ela deve governar, ela é a governanta do próprio lar. Então é isso que nós observamos, e quando é numa situação em que Ester, que essa é uma grande história de amor, ela precisava livrar o seu povo da mão do seu algoz, que era Amã, nós vemos que ela teve as estratégias certas. Então a mulher, Natiele, precisa ter as estratégias corretas dentro do relacionamento. Saber se aproximar do marido na hora certa. Ali nós vemos na história de Ester, que quando ela queria falar com o rei, na cultura daquela época, do reino persa, nem mesmo a rainha poderia aproximar-se do rei sem que ele autorizasse que ela chegasse. E na história que se conta, a rainha, muito inteligente, na sua sabedoria, ela fica passeando pelo pátio, próximo de onde o rei estava, para que ele pudesse vê-la e autorizar a entrar. É claro que nós estamos falando de uma cultura totalmente diferente da nossa, mas o que nós vamos extrair dessa história era o respeito que ela tinha com o marido. Num casamento, não pode faltar o respeito.
porque quando um casamento é regido pelo amor, o respeito é essencial. Muitos casais, às vezes, começam muito bem, mas quando falta o respeito, aí falta tudo. Começa a ter um relacionamento que não dura, como nós precisamos que dure, quando nós nos casamos, nós queremos que o nosso relacionamento dure para sempre. Mas Esther observava isso. Ela era uma mulher que a Bíblia chama de mulher virtuosa. Essa palavra virtuosa vem de honrar, de se colocar numa posição de honra, de colocar o marido na posição de honra. Então, Natiele, o relacionamento de vocês tem que ser regido por isso, regado por isso. E na história, diz que quando a rainha passava ali pelo pátio, o rei a observou e falou: o que foi, minha amada, que você deseja? Veja, dentro do relacionamento nós precisamos ter sempre em mente que o nosso relacionamento, nosso tratamento deve ser regado pelas palavras dóceis, sempre observando as palavras que vamos falar, para que nós não possamos magoar o coração daquela que nós escolhemos para amar ou daquele que nós escolhemos para amar. Então, Anderson e Natiele, esse é um momento em que vocês se enlaçam, mas que deve sempre estar pensando que vocês estão se casando para agradar também um ao outro. Essa história de amor que eu li na Bíblia, ela fala disso, desse respeito, essa consideração, saber o momento certo de agir. Esther, em todo instante que ela esteve desejando aquilo que ela queria para o seu povo, para a sua nação, a gente observa que ela teve estratégias corretas. As estratégias certas dentro do relacionamento faz com que ambos caminhem juntos e caminhem para onde o casamento deve ir. Observando sempre as estratégias e os caminhos que devem ser observados. Nós vemos também nessa história de amor que quando Esther precisava da atenção do seu marido, ela preparou um jantar especial. Isso fala de rotinas na nossa vida. O casamento, muitas vezes, e muitos aqui que estão presentes são casados, e muitas vezes caem na rotina do casamento, né? Essas rotinas, elas são sacrificiais, elas cansam até mesmo. Então, no casamento nós precisamos ter, sempre algo a mais, algo novo. Não é só quando a gente namora que a gente procura coisas novas. O Anderson, pelo que a gente observou, muito criativo. Essa criatividade não pode acabar, Anderson. Durante o relacionamento, ela tem que continuar, né? Por favor, né, Natiele? Permaneça com essa criatividade, porque isso melhora o relacionamento cada dia. Esse brilho não pode acabar. O relacionamento ele não pode ser ofuscado pela rotina. Esther, inteligente que era, na história ela sempre procurou as estratégias corretas, mas mudando a rotina do casal, para que o casamento não caia nessa monotonia, do relacionamento. Porque se não tivermos cuidado, isso acontece. O que não pode faltar na vida de vocês? Sejam criativos, procurem sempre estar inovando na vida de vocês. É possível, sim, é possível. Muitos que estão casados há muito tempo, às vezes caem nessa rotina. Mas quando nós procuramos estar sempre agradando o nosso cônjuge, sempre vai ter alguma coisa para se criar. Na história da Bíblia, o amor no casamento, e o casamento ele é instituído por Deus, porque Deus olhou o homem depois da sua criação e disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Quando nós lemos o livro do Gênesis, no capítulo 2, nós vamos encontrar isso, ele dizendo: olha, não é bom que o homem esteja só. Deus não quer que a vida do homem seja sozinho. Por isso que ele fez que o homem se adormecesse e tirado do seu lado, da sua costela, para a criação da mulher. Ele fez isso com a intenção única de fazer com que este casal tivesse companheirismo. Ele não tirou de nenhuma outra parte do corpo, justamente para demonstrar para nós que ao tirar do lado, tirar da costela, ele estava dizendo que aí que é o lugar da mulher estar, ao lado. Sempre quando nós estamos em algum encontro de casais, nós falamos sobre a submissão da mulher, há uma confusão sobre isso. Na verdade, a submissão da mulher é uma missão conjunta com o marido. Deve andar ao lado dele. É uma missão em que ele recebeu de Deus para cuidar do seu lar, para cuidar da sua família,
E então a mulher, depois de ter sido feita por Deus, da própria matéria do homem, ele colocou ele ao lado, para ser adjuntor, ou seja, para andar ao lado dela em todo o tempo, para ser respeitada, amada. E é isso que Deus faz na nossa vida, quando nós nos propomos a estar dentro de um relacionamento. Deus fez isso para que o homem caminhasse juntamente com a sua esposa, de braços dados, lado a lado, amando, cuidando dela. E a mulher da mesma forma, né, Tiele? Cuidar do marido. Essa é a sua missão a partir de agora. Essa é a missão do Anderson a partir de agora. Até então, cada um vivia a sua vida, cada um vivia o seu momento, mas a partir de agora vocês andarão juntinhos. Os seus projetos serão construídos juntos. Os seus projetos serão pensados juntos. Não há nenhuma forma de um relacionamento dar certo se os projetos não caminharem juntos. E quando, como eu disse lá no início, quando há amor, esse relacionamento, ele permanece sempre ativo. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 13 que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor é paciente. Dedicação é a maior expressão de servir. E é essa a conotação do amor que Paulo vai escrever aos Coríntios no capítulo 13. O amor é servidor, ele vai suportar. Nada vai prevalecer na vida de vocês se o amor não estiver em primeiro lugar. Ele suporta, ele não é invejoso. A Bíblia vai mais adiante em tudo isso. Ele tudo suporta, ele espera, ele é paciente. O casamento, ele é regado à paciência. Precisamos sempre, quando nós estamos diante de uma situação em que a paciência faltar, você sempre vai lembrar: o amor me ensina a ser paciente. Então espera um pouco, não tome decisões precipitadas, para que as decisões não tenham que se voltar atrás. Então o amor, ele vai nos ensinar a isso. E é isso, o próprio Deus, no seu grande amor, no amor ágape e as suas infinitas misericórdias, é a essência da paciência, sendo a essência do amor. E vocês vão precisar muito disso. Dentro do relacionamento, é isso que nós precisamos colocar na nossa vida. Então, duas coisas não podem conviver juntos. Por isso eu falo muito de paciência. Razão e felicidade. Pensem sempre nisso. Razão e felicidade, elas não andam juntos. Ou você decide ter razão, ou decide ser feliz. O melhor caminho é decidir ser feliz. A razão é o acordo, é entrar em acordo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos decidir? Então procurem sempre a decisão pela felicidade, e certamente vocês viverão uma grande história de amor. É a nossa alegria, é o nosso desejo que vocês sejam felizes e se seguirem aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que a Bíblia nos ensina a respeito do amor. Certamente não haverá falhas no relacionamento de vocês que não poderão ser corrigidas. Todos os casamentos têm seus problemas, mas todos eles são possíveis de ser superados quando ele é regado pelo amor. Deixe a razão de fora e deixe que a felicidade reine na vida de vocês. Assim como a história de Esther foi uma história linda e uma história de amor, vocês prosseguirão também na presença de Deus nessa história linda e uma grande história de amor, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam sempre felizes. Amém? Eu gostaria agora de passar a palavra para o pastor Josué. Graças a Deus. Paz do Senhor a todos. Alegria, Natiele e Anderson, poder receber vocês neste momento no altar, para poder abençoar vocês, pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês. E eu quero, neste momento, pedir que a entrada das alianças.
Muito bem. Diferente, né? Natiele e Anderson, essas alianças, elas não são só bonitas, né? Para ser usada, mas aliança, ela significa quando você está fazendo um acordo, um pacto, né? E hoje aqui vocês estão fazendo um pacto diante de Deus. Estas alianças, e eu sei que quando fazemos uma aliança com alguém, ela não pode ser quebrada. Da mesma forma, Deus, quando fez uma aliança com o homem, Ele não quebrou esta aliança. Da mesma forma, quando nós fazemos uma aliança um com o outro, e hoje vocês estão aqui no altar, na presença de Deus, na presença aqui destas testemunhas, fazendo uma aliança um com o outro. E eu quero, Anderson, perguntar a você, se você recebe Natiele como sua legítima esposa, para viver com ela segundo o que foi ordenado por Deus, promete amá-la, honrá-la, consolá-la e cuidar dela na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, cumprindo com todos os deveres de um esposo e lhe ser fiel enquanto viver? Sim. Da mesma forma, Natiele, você recebe Anderson como seu legítimo esposo para viver com ele, segundo o que foi ordenado por Deus. Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo, cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, cumprindo com todos os deveres de uma esposa e lhe ser fiel enquanto viver? Sim. Muito bem. Conforme vocês acabam de declarar, eu quero pedir aqui ao Anderson para estar colocando esta aliança na mão esquerda da Natiele, dizendo estas palavras: Com essa aliança, me uno a ti, prometendo o meu amor e devoção, enquanto vida tivermos. Da mesma forma, a Natiele estará colocando a aliança na mão esquerda do Anderson, dizendo as mesmas palavras. Com esta aliança, me uno a ti, prometendo meu amor e devoção, enquanto vida tiver. Que sejam essas alianças para vocês símbolo de amor e constância. Lembre sempre o cumprimento dos deveres que tão solenemente acabais de receber na presença de Deus e dessas testemunhas. Eu agora, ministro de Deus, eu invoco sobre vós a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e vos declaro casados na relação de marido e mulher. Amém? Antes de nós estarmos fazendo a oração, nós vamos ter agora um momento de homenagem ao mais novo casal, Natiele e Anderson. Acho que vou chorar, quando eu te olhar, um clipe em minha mente vai passar. Valeu acreditar, suportar e esperar, nosso amor será pra sempre.
servir a Deus. Nos completaremos, em tudo aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Por toda a nossa vida vamos lembrar que Deus o abençoou. Valeu acreditar, suportar e esperar. Nosso amor será pra sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos, em tudo aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Metade se unindo, mel
Yardie. Big up the legend Bob Marley. We are Yardie, Yardie. Big up the legend Bob Marley. We smoke, we not stiff Charlie. So me have to big up the legend Bob Marley. Every phone anytime y'all call me. See them show we bossy Roberto Cavalli. Call me a Yardie, call me a Yardie. We love Benz and Beamers and Hardy. Call me a Yardie, call me a Yardie. We love Benz and Beamers and Hardy. Benz and Beamers and Hardy. No canopy, not the club, we not party. You with the Hennessy, we not drink no Bacardi. No Ben Sherman, give me a man. Call me a Yardie, call me a Yardie. We love Benz and Beamers and Hardy. Call me a Yardie, call me a Yardie. We love Benz and Beamers. Pode beijar, casal mais novo, e todos dando uma salva de palmas. Nós vamos neste momento, um momento onde nós estaremos aqui abençoando a vida deste casal. Eu quero convidar todos para se colocarem de pé, para nós podermos orar por eles, pedindo a bênção do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, eu quero neste momento, Senhor, pedir a Tua bênção sobre a vida do Anderson, da Natiele, Senhor. Ó Deus querido, onde aqui no altar, Senhor, eles estão recebendo de Ti as Tuas bênçãos, ó Pai. Pai, eu agora como profeta, como ministro Teu, Senhor, eu quero os abençoá-los, ó Pai. Pai, que eles possam ser uma bênção, Senhor, para essas duas famílias que estão unindo através do casamento deles, ó Pai. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida deles, que eles possam ser felizes, ó Pai, que eles possam viver um para o outro, ó Pai, e ambos possam viver para Ti, Senhor, e que eles possam ser uma bênção no nome de Jesus. Amém.
Eu queria pedir mais uma vez a todos uma grande salva de palmas a Natiele e o Anderson. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 years. Anderson e Natiele, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e vos dê a paz. Sejam felizes, Natiele e Anderson. Deus vos abençoe. All along I believe